Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, só vou terminar uma rápida configuração para a gente poder iniciar a nossa live. Enquanto a galera vai entrando aí, Vini, Pelinho e o restante aí. Pessoal, dando continuidade à série de lives que eu estou fazendo aqui no Instagram. Pessoal, arrumar aqui rapidinho a imagem, só para melhorar aqui. Acho que assim ficou melhor. Então, pessoal, só para dar continuidade a essa sequência de lives que eu estou fazendo aqui, todas as terças e todas as quintas-feiras no Instagram. E a ideia é trazer, como eu sempre falo no começo das lives, enquanto o pessoal vai entrando, boa noite Raíssa, boa noite Vaga Sempre Alguma Coisa Que Eu Não Sei, boa noite Paulo Xavier. O objetivo dessas lives é trazer insights, trazer dicas, rotinas que vocês precisam aplicar diariamente para terem bons resultados nos investimentos, beleza? Eu trago toda terça e quinta, eu vou pegando os assuntos da semana de acordo com o que o pessoal vai trazendo de dúvidas no Instagram, para a gente poder trazer um conteúdo atualizado e que realmente tenha finalidade para vocês colocarem em prática e já terem resultados. Tá? Então, se vocês têm algum conhecido, algum amigo, algum colega de trabalho, familiar, que quer aprender sobre investimentos, está meio perdido, não sabe como começar, não tem nem dinheiro para poder começar, clica no aviãozinho, manda essa live ali para ele, que eu trago todas as terças e quintas vários insights, e não só aqui, eu deixo as lives gravadas aqui no Instagram, mas eu também deixo elas gravadas lá no YouTube. Tem pessoas que preferem assistir pelo YouTube, porque dá para acelerar e outras coisas, mas a ideia da live é ser bem rápida, no máximo 15 a 20 minutos, eu já consigo finalizar a live aqui, e a pessoa já sai sabendo o que ela tem que fazer para ter bons resultados. Beleza? Só arrumar mais uma coisinha aqui, tá dando um brilho muito estranho aqui na minha cara, acho que é a luz que eu deixei muito forte. Enfim, se não tiver muito estranho, vamos continuar. Beleza, pessoal? Só enquanto ajeitar aqui. E vamos embora. Qual que vai ser o tema de hoje? O tema, eu acho que é uma coisa que o básico é o básico que todo mundo deveria saber e ninguém faz. Isso não só nos investimentos, mas na vida como um todo. Só que eu quero trazer no conceito de investimentos, que é você definir o seu objetivo. Você ter um objetivo claro, você ter um objetivo realmente nítido na sua frente para você poder escolher uma estratégia de investimento e uma aplicação que realmente faça sentido para a sua estratégia. Eu vou trazer hoje como que você vai fazer para definir o seu primeiro objetivo nos investimentos, para você que não tem objetivo ainda ou para você que já tem, mas não está tão claro assim. Eu vou trazer o conceito e depois eu vou propor 2 objetivos para vocês. Então quem ainda não está com um objetivo claramente definido, não sabe o que fazer, não sabe quais primeiros passos tomar, nessa live eu vou trazer isso de forma absolutamente clara para vocês, beleza? Até porque isso é um complemento da última live que eu trouxe na semana passada. Olha aí o Vinícius entrando, grande empreendedor de Marabá, quase ex-militar, até onde eu sei. Confere, Vinícius. E é um complemento essa live que eu estou fazendo à live que eu dei na quinta-feira passada. Só para relembrar, para quem não acompanhou a live passada, eu falei sobre objetivos, metas e estratégias. Eu fiz uma separação do que é cada um e qual que é a importância de cada um nos investimentos. E agora eu vou especificar cada um desses temas. E hoje o principal vai ser a questão de objetivos. O porquê que você tem que ter um objetivo claramente definido. E para a gente poder começar assim logo de cara num assunto bem interessante e realmente definir, para a gente poder colocar tudo no mesmo eixo e ter um resultado interessante, eu quero definir com vocês o que seria um objetivo, o que é você ter um objetivo. Aqui o Vinícius Terra colocou que ele está finalizando o processo de transição. Excelente aí, camarada. Passei recentemente por um processo e foi bem proveitoso e está sendo, né? Eu diria que a transição em si é só o primeiro passo para um mundo completamente novo que começa quando a gente acaba fazendo realmente essa transição de carreira. Então parabéns aí pela dedicação, parabéns aí pela coragem e bola para frente que é só o começo. Pessoal, definindo o objetivo que você tem que fazer, né, a definição vai ser o primeiro passo para você ter bons resultados nos investimentos, você tem que saber qual que é o resultado que você pretende alcançar. Tá? Se for pensar em qualquer objetivo de vida, quando você vai traçar, seja um objetivo profissional, seja um objetivo em relação à sua meta de trabalho, seja um objetivo em relação aos estudos, você tem que saber qual que é o seu estado atual, desculpa, qual que é o seu estado atual e qual que é o seu estado desejado, aquilo que você quer atingir, aonde você quer chegar. Isso tem que ficar claramente definido. E lógico, né, quanto mais clareza, quanto mais certeza você sabe
do que é aquele estado desejado, para onde você quer ir, mais fácil acaba tornando a sua, vamos trazer a sua trajetória até esse lugar. Então, por exemplo, quando eu sei que, trazendo para os investimentos, quando eu sei que eu quero definir uma reserva financeira, eu quero ter uma reserva, eu sei quais são os tipos de investimento que eu tenho que fazer e principalmente quais são os tipos de investimento que eu não tenho que fazer. Quando eu quero uma renda extra, quais são os objetivos, quais são os investimentos que eu tenho que alcançar e quais são os objetivos que eu não tenho que alcançar. Tá? Então isso tem que ficar muito claro quando você vai definir o seu objetivo. Você tem que ter certeza de qual que é o seu conhecimento hoje, o que você tem hoje de acordo com aquele objetivo e aonde você vai chegar. Se você quer ter uma reserva financeira, que é sempre o primeiro passo que você vai ter que tomar, você tem reserva hoje? Qual que é a sua reserva? Qual o tamanho da sua poupança? Vamos usar esse termo aqui por enquanto, então, enquanto a gente não está desenvolvendo, vamos falar poupança por enquanto. Qual que é a sua poupança atual? Você tem poupança? Você tem um dinheiro guardado? Você não tem? Então a gente começa por aí. Tá? Então o primeiro ponto é você definir claramente qual que é o estado desejado que você quer chegar. Beleza, pessoal? E muita gente acaba confundindo o objetivo com a estratégia. Tá? A pessoa às vezes fica perdida, não sabe qual que é o objetivo, não sabe o que é estratégia, confunde objetivo com estratégia. Como que isso fica mais claro, né? É o seguinte, quando eu falo de objetivo, é o que eu pretendo. Eu pretendo uma reserva. E a estratégia é o que eu vou fazer para alcançar essa reserva. Se eu quero uma reserva financeira, não faz sentido algum investir em ações, por exemplo. Não faz sentido algum investir em fundos de investimento imobiliário, por exemplo. Se eu quero uma reserva, não faz sentido investir em criptomoedas, por exemplo. Quando a gente começa a traçar esse objetivo, fica muito fácil. Mas, Douglas, nunca me ensinaram a traçar um objetivo. Eu não sei o que é um objetivo financeiro. Não tive essa matéria na escola, meus pais não conversaram isso comigo e no trabalho também ninguém fala. Como que eu posso traçar um objetivo? É essa a ideia da live. Eu quero que vocês saiam dessa live com pelo menos 2 objetivos traçados. Tá? Então eu vou dar a sugestão que eu dou nas minhas mentorias para os meus clientes individuais, meus clientes de consultoria. Eu vou dar a sugestão que eu dou para eles e eu vou trabalhar esses conceitos aqui, principalmente no dia de hoje e nos próximos dias. Tá? E para que você tem que ter um objetivo claramente definido? Isso é muito simples. Se você for pensar, é uma analogia que eu gosto de fazer da casa. Se você for pensar numa casa, como que se começa a construção de uma casa? Você não tem que começar a construção da casa colocando tijolo em qualquer lugar, subindo uma parede, não sei aonde, cavando buraco, não sei aonde no terreno. Não é assim que começa. Você tem um projeto, você tem um plano, tem um engenheiro, tem um arquiteto, enfim, tem toda uma equipe traçando um plano para você poder criar uma casa. Não é simplesmente você chegar e começar a construir de qualquer jeito. E nos investimentos as pessoas fazem isso. Não tem objetivo, não tem clareza de qual que é o plano de investimento e sai comprando ação, sai comprando fundo de investimento imobiliário, sai comprando criptomoedas, já quer colocar dinheiro no exterior, aí começa a falar de mini índice, começa a falar de mini dólar. Enfim, junta milhares de estratégias sem pé nem cabeça para atingir um objetivo que a pessoa nem sabe qual que é. Tá? Começa por aí, começa totalmente errado. Quando você não tem um caminho claramente definido de onde que você quer chegar, quando você não tem um caminho nítido, qual que é a clareza dos movimentos que você tem que tomar, você vai tomar qualquer decisão errada, você vai ir por caminhos errados, você vai tomar decisões estratégicas com investimentos totalmente errados, vai colocar ações para reserva de emergência, vai ficar fazendo, enfim, vai querer ter uma renda extra comprando o CDB com liquidez daqui a 2 anos. Enfim, eu tenho cada coisa que eu vejo que se eu ficar falando aqui o pessoal não acredita. Mas é aquilo, é simplesmente a falta de uma clareza. Tem uma frase que eu gosto muito, que é daquele livro clássico, né, do Alice no País das Maravilhas, que é quando a Alice pergunta pro Gato de Botas qual que é o caminho. E a Alice não sabe para onde que ela quer ir, o Gato de Botas fala. Se você não tem clareza de onde que você quer ir, qualquer estrada, qualquer caminho vai servir. E isso serve para os investimentos também. Muita gente pergunta, Douglas, qual que é o melhor investimento esse ano? Qual que é o melhor investimento para mim? Qual que é o melhor investimento para fazer hoje? E eu pergunto, tá, qual que é o seu objetivo com o investimento? A pessoa nem isso sabe. E eu falo, tá, se você não sabe, bota em qualquer coisa. Entendeu? Deixa na poupança, se você não tem um objetivo claramente definido, se você não sabe onde você quer chegar, deixa na poupança que tudo certo. Então é assim que a gente que a gente funciona. Você tem que investir tempo naquela questão de você achar um objetivo específico para aquilo que você quer.
Você tem que colocar o tempo naquele objetivo. Você não tem que colocar o tempo em saber qual que é a ação que você vai comprar, qual que é o fundo imobiliário. Isso é um segundo, terceiro ou até quarto ou quinto passo. O primeiro passo é definir o objetivo. Gasta tempo definindo o seu objetivo. Se você quer criar uma carteira diversificada, poxa, como que vai ser essa carteira? Qual que vai ser o objetivo dela? Como eu vou fazer isso? Gasta o tempo nessa preparação. Você não pode ficar perdendo tempo, às vezes, pesquisando diversas estratégias diferentes, quais ações comprar, quais fundos imobiliários você vai entrar, se você não tem nem clareza da estratégia que você quer. Então, deixa a estratégia de lado, deixa os veículos de lado e foca principalmente qual que é o objetivo que você quer no primeiro momento, beleza? Eu gosto de falar isso porque normalmente quando você tem clareza do objetivo, poxa, eu sei que eu quero construir uma reserva financeira, por exemplo. Só o fato de você saber isso, você descarta 90% das opções de investimento que tem no mercado. Se você quer criar uma fonte de renda extra isenta de imposto de renda, você isenta 90% das opções que tem no mercado. Por quê? Porque o iniciante, o que ele faz? Ele quer começar a investir, ele pesquisa no Google qual é o melhor investimento para alguma coisa, aparecem 10 mil opções, o investidor iniciante ali, ele fica desesperado, fica doido, fecha a janela do Google, vai no Netflix, vai fazer outra coisa e acaba se distraindo e nunca começa a investir. Tá, então, primeira coisa, define o objetivo. Definir qual que é o objetivo. Eu quero criar uma reserva. Então, eu já sei que eu não vou investir em ações, eu já sei que eu não vou investir em criptomoeda, que eu não vou investir em fundos de investimento imobiliário. Só o fato de você não saber isso tudo facilita muito a questão dos seus investimentos no futuro. Tá? Então, a primeira coisa, você não tem que se preocupar no primeiro momento qual ativo você vai comprar. No primeiro momento, você vai se importar com qual que é o objetivo que você quer alcançar. Depois de ter certeza e ter clareza em qual que vai ser o objetivo, aí sim você começa a pensar nos ativos que você tem que colocar na sua carteira para alcançar aqueles objetivos. Então esse é o primeiro ponto da live. Tá, Douglas? É o seguinte, eu não tenho objetivo algum. Tem como começar a investir? Eu diria que tem como, só que não é tão inteligente, entendeu? Não vai ser tão inteligente você fazer isso nesse primeiro momento. Por que que eu falo isso? Se a gente for pensar, por exemplo, eu quero sair para jantar com a minha esposa. Hoje é Valentine's Day e a gente quer sair para fazer uma janta aí diferente, comemorar. A primeira coisa quando a gente vai definir que a gente vai comer fora é onde a gente vai comer. Não adianta a gente simplesmente, sem saber um objetivo, a gente pegar as coisas, ir para o carro e sair andando aleatório. Até posso fazer isso? Posso. Mas a probabilidade de perder dinheiro porque eu vou estar gastando gasolina à toa, perder tempo, enfim, ficar dando volta na cidade é muito grande. Porque eu não defini um objetivo, a gente não sabia para onde a gente estava indo. Tem como começar a investir sem objetivo? Tem, mas você não vai saber para onde está indo. Muito provavelmente você vai perder tempo e muito provavelmente, ainda mais provável ainda, que perca dinheiro. Tá? Então o primeiro ponto é saber o objetivo. Voltando para a analogia, se eu sei qual restaurante eu vou com a minha esposa, é muito fácil eu ir lá e conseguir chegar no restaurante. Aí eu crio várias... Aí eu crio várias estratégias para chegar no restaurante. Tem um objetivo. O objetivo é comer no restaurante Y, por exemplo. Quais são as estratégias que eu posso alcançar? Eu posso ir de Uber, eu posso ir de carro próprio, eu posso ir de metrô, eu posso pegar um táxi. Aí tem várias estratégias que vão me direcionar até aquele objetivo. Quando você vai pedir um Uber, por exemplo, qual que é a primeira informação que você coloca no Uber? O destino que você quer ir. Se você não colocar o destino, você nem consegue chamar um Uber. O táxi até você pode, vai lá no ponto, pede para o taxista ficar dando uma volta aí enquanto você... Pede para o taxista ficar dando uma volta aí enquanto você reflete na vida, pensa alguma coisa e tal. No Uber não tem como fazer isso. Ou você coloca o objetivo que você quer alcançar, ou seja, o local para onde você quer ir, ou nem o Uber você consegue chamar. Tá? Então eu estou fazendo algumas analogias para trazer a importância de você saber qual que é o objetivo com os seus investimentos. Tá? E agora, para entrar na parte principal da live, quais são 2 objetivos que você pode adotar? Desculpa, pessoal, eu fiquei meio gripado, estou toda hora aqui tendo problema no nariz, mas vamos lá. Eu vou passar aqui 2 objetivos que você pode adotar a partir de amanhã para você já colocar em prática e ter bons resultados nos seus investimentos. Beleza? Então, primeiro vamos pensar, né? Quais são os objetivos da maioria das pessoas? Quando eu penso, a maioria das pessoas aqui não são operadoras de mercado, não trabalham no mercado financeiro, não têm condições de ficar o dia inteiro olhando as ações, fazendo análises, olhando gráficos, olhando notícias, fazendo análises de economia. A maioria não faz isso, a maioria não quer fazer isso.
Tá? É até um assunto que eu gosto de falar que muita gente acaba se afastando dos investimentos porque acha que precisa fazer isso para investir e não precisa. Beleza, pessoal? Isso eu quero deixar claro desde o primeiro momento. Então é o seguinte, as estratégias que eu vou falar aqui mais para frente, só que principalmente os objetivos que eu vou passar é para você que quer começar a investir, não tem clareza ainda de como e o que você tem que fazer para alcançar esse objetivo. Tá? Então isso que eu vou trazer aqui no primeiro momento. E vão ser dois objetivos muito simples, mas são fundamentais para todo investidor. O primeiro deles eu vou falar sobre a reserva financeira, né? O que você tem que fazer para você começar a criar a sua reserva, e isso é obrigatório para qualquer pessoa, deveria ser ensinado na escola isso. Tá? Então eu vou falar sobre o primeiro objetivo, que é a reserva, e o segundo objetivo, aí eu vou trazer a estratégia que eu utilizo na minha vida, a estratégia que eu utilizo e que eu ensino nas mentorias de investimento para os clientes individuais de investimento e coisas do tipo consultoria individual e etc. Então eu vou trazer como você pode criar uma renda extra 100% passiva com os investimentos. Tá? Então isso que eu vou passar, dois objetivos para vocês hoje. O primeiro deles é em relação à reserva de emergência. A primeira coisa, reserva de emergência não, vamos falar reserva financeira. É mais conhecido como reserva de emergência, mas aos poucos eu quero já desvincular o nome emergência da reserva. Acho que reserva financeira é mais interessante. Tá, pessoal? Então qual que é o primeiro objetivo da reserva? É você não depender, vamos dizer, de empréstimos ou algum outro valor assim, se surgir alguma necessidade do dinheiro numa emergência. Tá? Vamos falar assim que fica mais fácil. Surgiu uma emergência, de onde você vai pegar o dinheiro? Você vai pegar o dinheiro da sua reserva de emergência. Eu gosto de trazer alguns exemplos para ficar claros, e o bom da reserva é que eu tenho exemplos todas as semanas atualizados dos meus clientes, dos meus alunos. Então eu tive uma aluna ontem, inclusive ontem ela me falou que ela teve um acidente de carro, né? Um acidente leve, bateu o carro, teve que fazer um reparo um pouco mais caro e ela consequentemente conseguiu usar valores ali que tinha na reserva para consertar o carro. Não precisou pegar um empréstimo, não precisou ficar parcelando em 10 vezes no cartão, porque ela tinha essa reserva que é justamente parte dessa reserva para você usar nesses tipos de casos. Então é importante você ter uma reserva. Um outro caso também aconteceu semana passada com outro aluno meu da minha turma de mentoria. Ele nunca tinha tido uma reserva, ele e a esposa, enfim, nunca tiveram esse hábito de criar uma reserva. A esposa até achava que era meio desnecessário. Vamos pegar o dinheiro, vamos gastar, se precisar a gente trabalha mais daqui a alguns meses, se tiver alguma emergência, coisas assim. Acabou que eles começaram a compor uma reserva de emergência quando entraram na mentoria e precisaram usar essa reserva. Eles foram fazer uma mudança de residência e o que aconteceu? Eles tinham que pagar o aluguel de onde eles estavam indo, o aluguel para onde eles estavam indo e tiveram que pagar o frete. Se eles não tivessem a reserva, eles iriam se endividar ou ter que precisar um empréstimo ou ficar parcelando em diversas vezes no cartão, pedir dinheiro emprestado para familiares, para amigos. Não é interessante isso. Então eles tinham uma reserva, conseguiram usar a reserva para suprir esses gastos. Então é importante você ter uma reserva por esse motivo. Um outro ponto, um outro benefício para sua reserva é você usar ela como oportunidade. E não só oportunidade de investimento no mercado financeiro, mas como oportunidade de negócios. Às vezes aparece uma oportunidade para você entrar no investimento, às vezes com um amigo, com um colega, com um parente, ou aparece uma oportunidade de você comprar um carro bem abaixo do preço, porque outra pessoa está precisando vender o carro, ou comprar um terreno, alguma coisa. Se você tiver uma reserva financeira, você pode pegar parte desse valor, aproveitar essa oportunidade e conseguir multiplicar ainda mais o seu dinheiro. E o terceiro grande benefício de você ter uma reserva é você ter uma calma mental, né? Uma paz mental, vamos chamar assim, uma estabilidade mental para você poder tentar estratégias mais ousadas, estratégias mais arriscadas, para consequentemente você ter uma rentabilidade maior. Eu gosto de fazer uma comparação com trapezista de circo. Poxa, se eu sou um trapezista, se eu vou fazer alguns malabarismos, enfim, dar cambalhota, essas coisas, e eu não tenho uma rede de proteção embaixo, eu com certeza não vou fazer os meus saltos mais arriscados. Eu vou fazer aquilo básico, eu vou fazer o feijão com arroz, que com certeza a plateia não vai gostar tanto porque eu não tenho nenhuma rede de segurança embaixo. Agora, se eu sou um trapezista, eu tenho uma rede de segurança, o meu inconsciente vai ter muito mais confiança para eu poder fazer cambalhotas melhores, fazer acrobacias melhores, a plateia vai gostar mais, o resultado vai ser melhor, o circo vai faturar mais e, consequentemente, todo mundo ganha. Desculpa, pessoal. Todo mundo acaba ganhando porque eu tenho uma rede de segurança embaixo.
Tá? O trapezista ganha porque ele pode arriscar os saltos mais mortais, cambalhota dupla, tripla. Se ele errar, vai ter embaixo a rede para dar segurança para ele. E se ele acertar, a plateia vai à loucura e ele ganha mais dinheiro. É assim que funciona. Pessoal, só um minutinho que eu vou tossir aqui, que eu tô com uma gripe. Desculpa, pessoal, tá meio irritado a garganta aqui, mas vamos continuar, quase acabando já. E tendo a reserva financeira para fins emergenciais, para fins de oportunidades e para fins de você ter uma estabilidade emocional, para você ter uma calma, para tentar atividades mais arriscadas, a gente vai para o segundo ponto. Onde que eu vou deixar essa reserva? Eu vou colocar aqui bem por alto algumas opções, tá? Como Tesouro Direto, você pode colocar também algum CDB, 100% CDI com liquidez diária, beleza? Não vou entrar em detalhes aqui, porque na próxima live eu vou falar apenas disso. Quinta-feira eu vou falar de lugares interessantes, hoje atualizados, para você colocar sua reserva sua reserva financeira, sua reserva de emergência. Beleza, pessoal? Não vou ficar me alongando aqui. E o valor que você tem que separar para essa reserva, eu divido em dois tipos de pessoas. As pessoas organizadas e as pessoas desorganizadas. Quem é desorganizado financeiramente, não tem uma planilha de controle, nem sabe quanto gasta mensalmente, meu conselho, pega o seu salário, que deve ser mais ou menos o quanto você gasta por mês, e multiplica por 3. Se eu ganho, vamos supor aqui, 5 mil por mês, eu vou multiplicar por 3, 15 mil. Eu tenho que ter uma reserva de 15 mil reais, tá? Agora, se eu sou uma pessoa organizada, eu sei quais são os meus gastos. Então, por exemplo, meu salário é 5 mil por mês, só que eu gasto 3 mil, então a minha reserva pode ser de 9 mil. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de família para família. Desculpa, pessoal, deu mais uma engasgada aqui, mas eu aprendi a cortar o telefone, tá? Então, é isso que eu queria falar sobre o primeiro objetivo. Você criar uma reserva e uma opção que tenha liquidez, que eu vou trazer na quinta-feira as melhores opções hoje para você colocar sua reserva. E o valor tem que ser de 3 a 6 meses, ali, ou de seus gastos mensais, ou de seu salário, tá? Para você começar. Esse é o primeiro ponto. E qual que é o segundo objetivo que eu vou propor para vocês? Vocês pensarem na criação de uma fonte... Desculpa, pessoal. Na criação de uma fonte de renda extra 100% passiva, tá? Esse é o objetivo, você não tem que trabalhar mais por isso, isenta de imposto de renda. E a estratégia que eu gosto é a estratégia que envolve ações e fundos imobiliários, tá? Eu não vou trazer aqui estratégia de swing trade, por exemplo, estratégia de day trade, tá? Isso eu acho que é o nível mais intermediário para quem já tem certa experiência no mercado. A maioria nem sabe disso, né? Vamos explicar um pouquinho. Como que funciona? A maioria, quando vai começar a investir em ações, acha que a única estratégia possível é você comprar uma ação barato, esperar ela valorizar, vender na alta e você embolsar esse lucro, tá? 99% das pessoas acham que a ação funciona assim. Pode ser que seja verdade? Pode. Só que a estratégia que eu gosto é outra. Eu compro as ações, só que eu não vendo a ação. Eu compro boas ações de boas empresas que oferecem pagamentos de dividendos. Esses pagamentos, que nada mais é do que o lucro da empresa, são pagos para os acionistas isentos de imposto de renda. Então essa é a estratégia que eu aplico e é a estratégia que eu vou sugerir para vocês. Se vocês comprem ações, comprem fundos de investimento imobiliário, que tenham esse propósito de pagar uma renda extra isenta de imposto de renda, e você não tem que ficar fazendo operações com isso, tá? Essa estratégia eu vou explicar com mais calma em outras lives, mas o objetivo é esse. Primeiro objetivo, cria sua reserva e comece, como segundo objetivo, a comprar esses ativos que vão te pagar rendimentos e dividendos ao passar dos anos. Beleza, pessoal? Só mais um segundinho aqui. Peço desculpa de novo, minha garganta ela tá bem irritada aqui essa semana, mas a gente está no final da live já, tá? E como que você vai fazer com esse segundo objetivo, de criar essa carteira diversificada? Você tem que estudar um pouco sobre o assunto. Se você tiver uma orientação de um profissional, se você tiver uma mentoria, enfim, se você tiver um acompanhamento educacional, eu diria que 1 hora por semana de estudo, durante 8 semanas, você cria uma carteira diversificada com segurança e consegue ter bons resultados nos investimentos. Se você for sozinho, vai demorar alguns anos, mas tem como fazer isso também. Você vai ter que dedicar mais horas semanais,
você vai gastar um pouco mais de tempo, mas tem como fazer. Eu gosto de falar que hoje em dia tudo você encontra de forma gratuita no YouTube. Então, se você tiver com tempo e disponibilidade para aprender sozinho, você consegue. Se você quiser um curso, você também consegue hoje com preços bem acessíveis. Eu mesmo vou abrir minha mentoria agora em março. Se você tiver interesse, pode me procurar ali que eu explico como que funciona a mentoria. E para finalizar, pessoal, eu passei, né, esses dois objetivos. O primeiro para vocês criarem a sua carteira e o segundo objetivo para vocês criarem uma fonte de renda extra isenta de imposto de renda. Então esses são os dois objetivos que eu vou sugerir e que nas próximas semanas eu vou explicar detalhadamente cada um deles. E o que eu vou sugerir que vocês façam? Que vocês não ajam como pessoas sem objetivo. O que as pessoas sem objetivos fazem? Elas cometem erros clássicos. E quais são os erros clássicos? Por exemplo, ela precisa do dinheiro daqui a um ano. Ela vai fazer uma viagem ou vai fazer alguma outra coisa com esse dinheiro. Ela, sabendo que vai precisar daqui a um ano, vai lá e investe em ações, sem ter conhecimento sobre o assunto, sem ter conhecimento sobre estratégias, e ela acaba aí comprometendo o dinheiro com um tipo de investimento que não é feito para quem quer sacar o dinheiro daqui a um ano. A não ser que você tenha muito conhecimento de mercado, você tenha um perfil bem arriscado e você queira fazer esse tipo de operação. Tá? É o que acontece com a minoria das pessoas. Tá? Muitos procuram essa estratégia, às vezes de ações, querendo resultado daqui a um ano, sem saber o que elas estão fazendo e acabam perdendo dinheiro. Então, se você precisa do dinheiro daqui a um ano, não compra ação, não compra fundo de investimento imobiliário, não tenta fazer alguma coisa mais arriscada se você não tem esse conhecimento prático. E também não deixa na poupança. Tá? Procura um CDB 100% CDI com liquidez diária, que vai ser bem interessante. E um outro erro que eu vejo comum de acontecer é a pessoa quer uma renda extra com seus investimentos e ao invés de tentar uma estratégia focando em dividendos, focando em rendimentos e coisas do tipo, ela vai lá e começa a fazer day trade, começa a fazer swing trade. Às vezes, no primeiro momento, ela consegue o lucro, acha que vai dar sempre certo e acaba que perde dinheiro, porque com os anos, e com os anos não, com os meses passando, ela percebe que não é tão fácil prever o mercado, até porque o mercado é imprevisível, a renda variável é imprevisível, e ela acaba aprendendo isso na prática, perdendo dinheiro. Então, ao invés de, às vezes, pegar um dinheiro e investir numa mentoria, investir num curso para ela poder aprender a fazer uma estratégia inteligente e sempre ganhando aos poucos, não. Ela acaba tentando a sorte no day trade, no swing trade, perde dinheiro e quando ela perde uns 3 mil, 5 mil reais, aí que ela começa a se preocupar em querer realmente aprender uma estratégia mais conservadora que vai entregar resultados certos no longo prazo. E qual que é a estratégia que eu gosto de aplicar na minha mentoria? É justamente a estratégia de crescer o dividendo que você recebe. Ou seja, você vai ter uma carteira de investimentos diversificada. Todo mês você vai estar investindo nessa carteira, aumentando o número de ativos, ou seja, aumentando as ações, aumentando os fundos de investimento. E mês a mês você vai estar recebendo uma renda extra crescente, isenta de imposto de renda. E, consequentemente, como ela está investida em ações, fundos de investimento e coisas do tipo, a valorização dela costuma ser bem mais interessante que a da renda fixa. Então, na estratégia, eu divido renda fixa em renda variável, a minha segurança toda, o meu colchão financeiro, a minha rede, vamos dizer assim, está na renda fixa, e os meus ganhos, realmente onde eu pretendo ter uma rentabilidade maior, estão na renda variável em ações e fundos de investimento. Então essa é a estratégia que eu ensino. Se você tiver interesse nessa estratégia, é só acompanhar as próximas lives que eu vou trazer agora mais detalhes de como colocar essa estratégia para alcançar esses objetivos. Beleza? Esse era o core que eu queria falar hoje. Tá? Isso que eu queria falar, né? Os dois objetivos que você tem que começar o quanto antes a colocar em prática. Então meu conselho, amanhã já cria uma conta no banco digital se você tem poupança ainda. Busca um CDB 100% CDI, tá? Não precisa entender hoje, eu vou explicar o que é isso na quinta-feira, mas já pode começar a partir de hoje tendo uma rentabilidade melhor que a poupança. Tá? E quinta-feira, tema vai ser reserva de emergência, eu vou trazer algumas opções para você colocar o seu dinheiro numa reserva de emergência. Pessoal, agradeço a participação, agradeço a presença de vocês e até a próxima.